Olá novamente. Chegamos então ao quarto e último tópico que temos na nossa apostila programado para esse curso, para essa oficina. Aqui irei basicamente apresentá-los ao processo de negócio, ao que se trata um processo. Bom, talvez seja aquilo que mais vocês estivessem esperando para conhecer, mas é importante conhecer em que contexto esses processos estão inseridos. Eles acontecem já dentro das organizações. O que eu quero, o que eu espero é que vocês deem conta de conseguir olhar para eles, identificá-los dentro das organizações, para que aí sim vocês possam analisá-los e propor melhorias, propor alterações em bases sólidas, né, em contexto de amplo conhecimento do que se trata, do que se passa nas organizações, para aí sim colocar alguma alteração em si, para que, usando uma expressão bastante banal, que o tiro não saia pela culatra, né? Para que o efeito não seja pior, né, do que o problema que você já esteja enfrentando. Então, como eu disse, isso não é uma solução milagrosa, sem bases científicas e conceituais nenhuma para que você possa aplicar. Pelo contrário, né? É uma teoria que nasce da prática e é depois categorizada enquanto teoria, cria-se um modelo para entendimento, para conhecimento dos processos e aí assim aplicação em qualquer tipo de organização, na gestão de qualquer organização, pública, privada, de qualquer tamanho, de qualquer natureza, de qualquer atividade. Mas o que se trata, então, o que é um processo? Né? Um processo é um termo abstrato, é um conceito abstrato. Ninguém pega um processo na mão. Né? Por mais que a gente esteja falando de processo, mesmo que a gente fosse analisar do ponto de vista jurídico, aqueles processos, aquele montoado de papéis, aquilo lá, na verdade, não é o processo em si. Bom, em todo caso, a gente pode também ter processos de negócio também documentados, que esse é um próximo passo, que a gente chama depois na sequência de mapeamento de processo. Né? Vocês podem mapear e documentar, transformar eles também em atividades documentadas, né, onde você vai ter a descrição de todas essas etapas, de todas essas atividades, e possa virar, então, a ser um documento físico. Mas não necessariamente você está pegando o processo, você estaria pegando o mapa daquele processo, o mapeamento em si, e não o processo. Então, ele é um termo abstrato. Como a gente pode entender isso dentro da nossa organização? Então, para ficar mais fácil, a gente pode fazer uma analogia, buscar a compreensão de processo para aquilo que são utilizados na produção de produtos tangíveis, bens. Então a gente pode pensar em qualquer tipo de bens, né, para tentar transformar, né, trazer para uma realidade onde a produção daquele produto consiga nos fazer compreender esse conjunto de etapas que formam um processo. Então é bastante simples, eu vou trazer aqui um exemplo da produção do bom e velho Fusca. Um automóvel, uma linha de produção automobilística, traduz, né, para nós, para fazer uma compreensão, conseguir trazer para o nosso imaginário algo que a gente consiga compreender do que se trata um processo, ou seja, um conjunto de etapas, atividades que vai formar um resultado lá no final, no caso, aqui um automóvel. Então você tem um conjunto de etapas que vão se somando para gerar o automóvel ao final. Só que dentro dessa lógica de processo, você pode ter outros processos que terminam na continuação de um processo seguinte. Por exemplo, o motor ele não é construído dentro dessa linha de montagem do automóvel. Ele é um outro processo à parte que tem como resultado o motor pronto, que é uma parte, uma etapa do processo de montagem de automóvel. Então, nisso a gente consegue começar a compreender como é que os setores interagem e integram entre si na produção de partes que vão servir para a produção de complementação de uma etapa de um processo à parte de um outro setor. Então, a linha de montagem aqui de automóveis nos permite entender a compreensão dessas etapas que constituem um processo. Uma outra analogia que nós podemos fazer é entender que os processos são realizados a partir de uma sequência lógica, né? Um encadeamento lógico de atividades. Vou pegar um outro exemplo para fazer uma analogia. Quando nós temos um processo de produção de bebidas, nós temos uma etapa que é do vasilhame vazio, a produção da bebida que vai ser envasada nesse vasilhame e depois uma etapa para tampar
esse vasilhame. Eu não posso inverter a etapa de tampar antes de colocar o líquido, porque é uma coisa lógica, né? Tenho certeza que todo mundo já imagina isso. Porém, essa sequência lógica ela é desempenhada para que isso faça algum sentido. Mas eu poderia inverter, por exemplo, o rótulo. Posso colocar o rótulo antes da embalagem estar cheia e tampada, ou antes ou depois ela estar cheia, tampada ou até destampada. Mas vejam só, eu posso colocar o rótulo na embalagem vazia, mas se a embalagem for um tanto quanto mole, né, o plástico não for resistente o suficiente, pode deformar ao rotular essa embalagem. Então é melhor ela estar cheia para dar mais resistência. Mas só que se eu rotular a embalagem cheia, e esse plástico mole sem estar tampada, posso também, além de danificar a embalagem, desperdiçar líquido. Então, eu vou colocar o rótulo, normalmente é assim que acontece, depois da embalagem estar finalizada. É uma série de concepções que podem levar a compreender como que essas etapas são encadeadas de maneira lógica. Outro exemplo dessa questão da rotulagem é que, ao longo do processo, o rótulo pode se danificar. Então, se eu deixar para colocar, porque ele é a comunicação que tem do produto com o cliente, então talvez eu deixar ele para uma etapa mais final vai permitir que ele chegue com maior integridade. Então, ao imaginar todas essas atividades, a gente consegue imaginar um processo. Mas isso, e para serviço? Torna-se mais difícil. Né? E quando são atividades internas à organização, que não necessariamente está ligado diretamente à produção de um produto, mas sim à gestão da minha organização, ou ao atendimento do meu cliente. Então, tudo isso torna um pouco mais difícil, mais complexo a compreensão de um processo. Mas basta a gente tentar transportar para a nossa realidade essas mesmas compreensões dos processos de produções de bens tangíveis. Então, para tentar resumir e vocês conseguirem compreender e identificar os processos dentro da organização de vocês, eu trago aqui o que seria um modelo básico, né, geral, genérico de processo, no qual nós temos os recursos de entradas, os recursos que serão transformados ou transformadores, recursos como matéria-prima, nesses exemplos que eu mencionei anteriormente, mas pode ser informações, pode ser o nosso próprio cliente, recursos que serão transformados e recursos transformadores, aquilo que eu vou utilizar para fazer a transformação, que serão então nossas máquinas, equipamentos, né, os nossos funcionários, o conhecimento, uma série de recursos que temos à nossa disposição nas nossas organizações. Depois temos o processo. Aí, em si, a sequência de atividades interligadas logicamente, que vai receber essas entradas, esses recursos, vai transformar esses recursos, e aí uma questão chave, esses recursos têm que ser transformados de maneira a agregar valor a quem vai utilizar. Quem vai utilizar esses recursos podem ser os nossos clientes externos, o cliente final, ou pode ser o que a gente também chama de clientes internos, como no caso lá da produção de motores para a linha de montagem de automóvel. É um cliente interno, quando a própria empresa produz motor para ela mesma. Claro que eu posso comercializar os motores nesse mesmo exemplo, e aí eu estou fornecendo para clientes externos, mas eu também posso fornecer para clientes internos. Então, essas atividades têm que transformar esses recursos em recursos que tenham mais valor para o meu cliente interno ou externo do que eles tinham antes de serem transformados. Então, com isso eu gero resultados para esses clientes. Mas voltando aqui, a concepção então de processo. É um conjunto de atividades interligadas logicamente que recebem entradas, transformam recursos, agregam de valor por meio de pessoas, métodos, ferramentas, etc., equipamentos, instalações, para gerar resultados, as saídas, atendendo aos nossos clientes externos e internos. Vejam bem, essa não é uma definição conceitual, essa é uma compreensão que a gente pode construir a partir de processo. Porém, eu deixo lá na apostila para vocês várias definições, vários conceitos que vão cada autor tentar explicar à sua maneira o que é um processo. Vejam bem, não tentem entender de maneira isolada essas definições, não tentem decorar e transformar elas para a prática de vocês. Tentem construir as próprias compreensões de processo. Aquilo que faz sentido para vocês na organização de vocês, no contexto, no momento em que vocês estejam tentando analisar o processo de vocês. Então vejam bem, é um conjunto de informações que vai estar lá disponível, que, resumidamente, pode ser coincidente em maior ou menor intensidade com isso que eu acabei de apresentar para vocês.
Bom, o que a gente quer então com a lógica de processo? Ao compreender os processos, no fundo, a gente está tentando transformar a nossa gestão ou entender a nossa gestão de uma maneira mais simplificada. Como simplificada? Os processos não são simples, os processos são complexos, a gestão é complexa, mas simplificar a maneira como enxergamos a nossa organização, como um conjunto de processos, possibilitando de maneira mais ágil no sentido de você articular todos os setores para que solucionem problemas, para que atendam os clientes, para que transformem a realidade dessas organizações e muito mais interativa. Isso é algo fundamental a partir da ótica de gestão do processo, porque você não tem mais as fragmentações, você tenta trabalhar na eliminação daquelas barreiras que nós pontuamos e não ter mais os silos de conhecimento ou as ilhas isoladas de conhecimento, silos funcionais, melhor dizendo. Então, tentamos, assim, possibilitar uma gestão um tanto mais simplificada, porém complexa. Complexa nas suas atividades, cada um respeitando as adequações de cada organização. Aí eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, um exemplo simplificado de como que a gente poderia compreender os processos. Aqui é um exemplo bastante simples, quando eu tenho o pedido do cliente até o cliente receber o meu produto. Essa é uma simplificação, é um resumo, uma generalização de um processo como esse. Mas isso seria o resultado, depois de eu conseguir identificar o meu processo, depois que eu consigo olhar para as atividades que eu desempenho dentro da minha organização e entender o encadeamento lógico que ela necessita ou que ela exige para que você consiga produzir resultados. E aí você pode, então, fazer o que geraria isso como resultado, que é o mapeamento do processo. Isso também é chamado de fluxograma, que é a representação gráfica de um fluxo de atividades, um fluxo de trabalho. Então, nós teríamos aqui, com esse exemplo, bastante simples, simplificado, genérico e resumido, um conjunto de etapas que vai produzir um resultado, lá do que origina, o que dá início ao processo, até o seu resultado final. Bom, mas não é tão simples assim os processos. Então eu trouxe aqui um processo mapeado já há alguns anos do hospital universitário aqui da UFGD em Dourados. Nesse processo, a gente tentou entender quais são os caminhos, a sequência de atividades de quando chega uma mãe gestante no hospital. O hospital aqui de Dourados, ele é um hospital de referência a 34 municípios e quando nós temos lá a maternidade, quando uma mãe gestante, por qualquer que seja a sua necessidade, chega ao hospital, ela vai ser tratada e encaminhada a partir do que se desenvolve nesse processo, cada uma respeitando a sua particularidade e a sua necessidade. Mas só que aí você tem uma sequência de atividades que é desenvolvida de forma lógica para que você gere o resultado ao atendimento à mãe e ao bebê. Então, esse é um exemplo um pouco mais complexo para vocês entenderem, né? De algo que não é tão simplificado quanto aquele, eu botei aqui apenas para ser um contraponto. Tá? Bom, lembre-se, não existe uma solução milagrosa, né? Nós não estamos aqui, então, querendo que isso simplesmente seja compreendido como a solução para todos os seus problemas, mas sim algo que pode, nesse momento, né, pelas necessidades que essa situação nos impõe, de procurar soluções, olhar para as nossas organizações, entendê-las como são e aí buscar melhorar. Né? Aí buscar uma melhoria que eu estou aqui propondo a partir da identificação dos processos. Então, o primeiro passo é identificar os processos. Você identificando os seus processos, você pode buscar melhorias, seja nas áreas de finanças, seja nas áreas de relação com os clientes, na área de logística, na área de marketing, né? Na área de vendas, seja qual for a área que você queira aplicar as suas melhorias, você poderá aplicar a partir de uma compreensão de como se dá esses processos em suas organizações. Bom, aprofundem seus conhecimentos. Não parem por aqui. Como eu disse, temos também as etapas de mapeamento do processo, que vocês podem interessar e procurar avançar. Né? Participem do fórum, tirem suas dúvidas e estejam conosco na webconferência para que a gente possa interagir mais e poder esclarecer qualquer dúvida. Me coloco à disposição caso vocês queiram tirar dúvidas futuramente pelo meu e-mail, né? Estou à disposição. Até uma próxima oportunidade.